Agora a gente vai ver três conceitos muito importantes no estudo de função: domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então, para definir uma função, sempre é preciso conhecer dois desses conjuntos, pelo menos. O domínio, que a gente representa normalmente por D de F ou DFzinho assim, e o contradomínio, que é o CD de F ou CDFzinho, tá? E aí, sabendo a maneira como cada valor de x se conecta a um valor do contradomínio, eu vou ter as imagens. Então, a imagem são os valores de y. São eles que determinam as imagens da função. Esse y sempre está contido no contradomínio. Então, olha só, tá? Domínio é esse meu primeiro conjunto. É da onde vem os valores de x. Então, o meu x sempre vai pertencer ao domínio. Ele vai gerar como resposta um valor de y, que é um elemento do contradomínio. Só que nem todo elemento do contradomínio precisa ser resposta de um valor de x. A gente viu aquele exemplo das temperaturas, onde tinha temperaturas que não tinham nenhuma ligação, né? Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é ter um elemento do domínio que não tenha relação. Todos os elementos do domínio devem ter relação. No contradomínio pode sobrar elemento. Agora, se eu separar só aqueles que são relação de alguém, eu digo que essa é a imagem da função. Então, o conjunto imagem, ele é o conjunto das respostas da função, dos f de x, ok? É a imagem do x. Então, você apresentou o x para a função e ele te retorna uma imagem, um f de x. Beleza? Esses três conjuntos são fundamentais. Na grande maioria das vezes, nós vamos representar esses conjuntos como intervalos de números reais. Então é muito comum você ver assim, domínio da função, o conjunto inteiro dos reais, ou domínio da função, aí está lá descrito, x pertence aos reais tal que atende uma determinada condição, tá? O contradomínio também pode ser assim, a imagem pode ser assim, beleza? Bom, além disso, a gente precisa saber o que são os zeros, ou as raízes de uma função. É a mesma coisa. O zero, ou a raiz de uma função, é o valor do domínio capaz de gerar uma imagem nula. É o ou os, porque pode ter mais de um valor no domínio que gera imagem nula. E aí todos eles vão ser zeros ou raízes, ok? Então, tendo um valor alfa lá no domínio, tal que f de alfa seja zero, então esse alfa é chamado de raiz, ou zero da função. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o zero da função f de x é 2x menos 4 é o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, 4 menos 4 é zero. Por isso ele é a raiz. A raiz da função h de x igual a x, raiz quadrada de x menos 9 é o 9. Por quê? Porque 9 menos 9 é zero, raiz quadrada de zero é zero. Agora, tem função que não tem raiz. A função g de m igual a 1 sobre m não possui zero, não possui raiz, porque 1 sobre m nunca vai ser zero para nenhum valor do m. 1 dividido por um número qualquer nunca vai dar zero. Pode dar um resultado positivo, pode dar um resultado negativo, mas não consegue dar igual a zero. Por isso, não existe raiz. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar mais um exemplinho aí para a gente discutir esses conceitos que a gente acabou de ver. Então, olhando o diagrama, está aqui o diagrama da função, tá? Eu vejo aqui o conjunto A, x pertence a A, y pertence a B. E aí ele pede então que eu determine quem é o domínio, o contradomínio, a imagem, o y quando x igual a 1, o y quando x igual a 2, o f de x quando x igual a 3, o x quando y igual a 8 e o x quando f de x igual a 5. Bastante coisa, né? Vamos com calma. Então vamos lá. Letra A. Domínio. Quem que é o domínio? Ora, olhando para o diagrama, o domínio é o conjunto A. Ou seja, o domínio de F é o conjunto que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Vê que aqui eu não usei o conceito de intervalo, por quê? Porque ele só tem 5 elementos.
Então é mais fácil eu enumerar esses elementos ali, ok? Quem é o contradomínio? Ora, o contradomínio é o conjunto B, que é para onde estão indo as flechas, né? As flechas sempre saem do domínio e vão para o contradomínio. Então, o conjunto B, contradomínio é 5, 6, 7, 8 e 9. Professor, esses 5 que está aqui, esses 5 que está aqui não são o mesmo 5? Não. Diferente do que a gente via antes, que quando eu tinha um elemento em comum, eu colocava ele na interseção, no estudo de funções é importante eu separar, porque esse 5 é o 5 do domínio, e esse 5 é o 5 do contradomínio. Ok? Então é importante eu ter essa separação, sim. Tá? Imagem. Opa, a imagem ela tem que estar contida no contradomínio da função. São os valores lá de dentro que foram resposta de alguém. Então, quando eu olho aqui, ó, o 5 foi resposta, o 6 tem flechinha chegando, foi resposta, o 7, o 8 também. O 9 não. Então, a imagem aqui no diagrama é só essa parte aqui. Isso é a imagem. Vamos descrever ela? Imagem igual a 5, 6, 7, 8. Beleza? Letra D. Qual é o y quando x é igual a 1? Na prática, ele está te perguntando qual é a imagem do 1. Né? Ele está te perguntando assim, ó, quanto vale f de 1? F de 1. Eu olho para o 1, aplico f, que é a setinha, e ele vai cair aonde? No 5. Então, se o x é igual a 1, y igual a 5. Ou, poderia escrever também, que f de 1 igual a 5. Letra E. Quando vale o y quando x é igual a 2? Ele quer o f de 2. Olha lá a setinha, do 2 vai para o 5 também. Pode acontecer de dois valores do domínio terem a mesma imagem? Pode, sem nenhum problema. O que não pode é um valor do domínio ter duas imagens distintas. Isso aí, jamais. Jamais, ok? Daí não é função. Letra F. F de x quando x igual a 3, ou seja, ele quer saber o f de 3. Então você vai de novo lá no domínio, o 3 está aqui, a flechinha vai para o 7. Então, f de 3 igual a 7. Agora ele trocou. Ele quer saber qual é o domínio que gera a imagem 8. Então agora eu vou olhar na imagem 8, vejo que veio uma flechinha que chegou nela aqui, que veio do 4. Então, a imagem 8 vem do domínio igual a 4, x igual a 4. Beleza? A letra H faz uma pergunta semelhante. Quem é o x, quem é o elemento do domínio, cuja imagem seja igual a 5? E aí, quando eu olho para cá, eu vejo que duas flechinhas chegam no 5. Inclusive, eu vi isso na letra D e na letra E. Tanto x igual a 1 quanto x igual a 2 tem a imagem igual a 5. Qual dos dois eu coloco aqui? Os dois. Então, a imagem é 5 quando x igual a 1 ou x igual a 2. Os dois são viáveis ali. Beleza? Mais um probleminha aí, ó. Determinar o conjunto imagem de f. Olha o domínio de f aqui. Ele não descreve, ele deixa d de f. Porque eu vou descrever nos dois itens, tá bom? Agora, o contradomínio, ele colocou os reais. Maravilha. Então, a imagem vai estar dentro dos reais. Tal que f de x é igual a 2x. Tá. Então, a imagem vai ser o dobro do elemento do domínio. Considerando, então, agora na letra A o domínio, os naturais. Os naturais são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que não tem fim, né? Qual que é a imagem do 0? F de 0, 2 vezes 0 é 0. F de 1, 2 vezes 1 é 2. F de 2, 2 vezes 2 é 4. Então deu 0, 2, 4. A próxima imagem vai ser 6, depois 8, depois e assim por diante. O que esses números têm em comum? Além deles serem naturais, eles são todos os números pares, porque é o dobro do número, né? Então, eu posso dizer que a imagem dessa função f é formada por números naturais, tal que esses números são pares. Beleza? Já na letra B, eu escrevi o domínio assim. E aí você, às vezes, né, tá meio distraído e fala, é o 0 e o 3, tem dois elementos só no domínio. Para ser dois elementos, tinha que estar com chave e chave.
Se está com colchete, é porque isso aqui é um intervalo, ok? Poderia escrever esse domínio aqui como x pertence aos reais tal que x está entre 0 e 3, inclusive o 0 e inclusive o 3. Beleza? Pessoal, um detalhezinho aqui, vou até dar um pause no vídeo aqui, vou corrigir para vocês, passou despercebido. Vamos corrigir já em tempo real aqui. Aí sim, retomando, pessoal. Aqui, ó, quando a gente fala de imagem, a gente não fala de x, a gente fala de y, tá? Imagem é y, não é x. X está no domínio. Y que está no contradomínio, que se ele é a resposta de alguém, ele então é a imagem. Tá bom? Então, se o meu domínio é do 0 até o 3, inclusive o 0 e o 3, as minhas imagens vão ser o dobro de cada um dos elementos que tem aqui. E são infinitos elementos que tem aqui. Então, a minha imagem são todos elementos que é o dobro de 0, o dobro de 0,00001 e assim por diante. Até o dobro de 3, que é 6. Eu posso escrever isso com colchete também, tá? A imagem vai de 0 até 6. Ou eu posso escrever isso também como imagem de f igual a y pertencente aos reais, porque é imagem, tal que y está entre 0 e 6, inclusive o 0, inclusive o 6, fecha a chave. Beleza? Então, intervalo pode ser escrito por colchete, pode ser escrito assim também por compreensão. Ah, professor, posso representar pela retinha? Não, aí não, né? Não. Uma imagem, um conjunto no final. A retinha ela é útil para fazer as operações, mas não para fazer a representação final. Ela é um pouquinho estranha para esse tipo de representação. Tá? Vamos fazer mais esse exercício ainda nesse vídeo. O próximo exercício a gente deixa para o próximo vídeo, para não deixar muito extenso. Olha só que facinho isso daqui, tá, gente? Dada a função h de x igual a x ao cubo menos 1, determine a imagem do 3, a imagem do 0,5, a imagem do menos 3 e o domínio tal que a imagem seja menos 1. Olha só, ele não deu domínio e imagem, quem são os conjuntos. Quando ele não der domínio e imagem, você entende, então, que o domínio é os reais e o contradomínio também os reais. Tá? Então, é uma função h de reais em reais. E aí você pode usar qualquer valor real aí. Professor, mas tem função que tem restrição? Tem. A gente vai ver, inclusive, no próximo exercício, como achar essas restrições de domínio. Tá bom? Então, vamos lá. Quem é a imagem do 3? Ora, substitui o x por 3. 3 ao cubo 27, 27 menos 1, 26. h de 3 igual a 26. E o h de 0,5? Substitui o x por 0,5. 0,5 ao cubo é 0,125. Menos 1 vai dar menos 0,875. H de menos 3. Igual a H de 3. Não, porque menos ao cubo fica negativo. Menos 27 com menos 1, menos 28. Na letra D, ele faz um pouquinho diferente. Ele quer saber quem é o domínio cuja imagem é menos 1. Então eu vou trocar o h de x por menos 1. E aí eu vou ter que menos 1 igual a x ao cubo menos 1. Certo? Troquei o h de x por menos 1. Menos 1 igual a x ao cubo menos 1. Se eu somar esse menos 1 daqui lá, ou somar mais 1 nos dois membros, eu chego que x ao cubo é igual a 0. Que número elevado ao cubo dá 0? Só o 0. Ok? Então tá aí. Eu encontrei qual é o domínio que gera a imagem menos 1. Tá bom? No próximo vídeo a gente continua falando aí sobre domínio, sobre imagens, tá? Esse assunto que é bastante relevante no estudo de funções.